Aleluias. Irmãos, nós iremos meditar nessa noite, refletirmos um pouco o que a palavra de Deus nos ensina. Na leitura que nós fizemos, eu queria novamente, juntamente com os irmãos, ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. E nós iremos meditar a partir do versículo 33, amém? Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículos 33 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor, e nós iremos ler novamente. É sempre bom, ao refletirmos a palavra do Senhor, compreendermos o que está escrito. E a palavra do Senhor diz ao nosso coração: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Amém? Irmãos, assim como o autor, o nosso amado irmão Lucas, nos declarando esta verdade na palavra do Senhor, nós vemos que essas palavras vêm do nosso Salvador Jesus Cristo. Encontramos uma menção sobre aquilo que Lucas escreveu no seu Evangelho, também em Mateus, capítulo de número 6, os versículos 22 e 23, quando o Senhor vai dar continuidade no Sermão do Monte. E ele fala a respeito, aleluias, do olho, o olho, referendo à palavra do Senhor, é as portas, que certamente compreendemos aquilo que estamos vendo, e isso vai trazer, na nossa compreensão, os significados. Nós vemos aqui que, assim como Mateus também escreve, Lucas, ele vai utilizar de alguns objetos para trazer comparação àquilo que o nosso olho representa. Ele vai tanto tratar do nosso olhar físico, mas o que Cristo quer para nós é um olhar muito mais do que superficial. É um olhar muito mais do que o olho físico pode estar contemplando, vendo. E o que Cristo nos revela para mim, revela para você, revelou para os nossos patriarcas, revelou para os profetas, revelou, aleluias, para os apóstolos e para a igreja do Senhor no primeiro século e até então, é algo muito mais, aleluias, aquilo que o olhar físico pode ver. O nosso olhar, o olhar que Cristo nos tem dado, aleluias, transcende a nossa realidade momentânea e agora. Certamente o que o nosso olhar físico nos faz ver, e se nós formos apenas confiando naquilo que o nosso olhar físico nos mostra, certamente iríamos nos desesperar com tantos acontecimentos que está nos rodeando, mas nós estamos
olhando com os nossos olhares, não apenas físico, mas muito mais espiritual. Porque o que Jesus nos mostrou, irmãos, aleluias, vai falar a respeito também, e aqui nós não podemos nos esquecermos, que é olhar para Jesus, olhar para os seus ensinamentos, olhar para a sua palavra, traz mudanças de vida na minha e na tua vida. E aqui ele nos traz alguns objetos. No primeiro versículo ele diz: e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador. Nós vemos aqui que o autor, ele vai falar de alguns objetos. E ninguém acendendo uma candeia coloca em oculto. Certamente nós observamos que hoje nós temos várias ferramentas para gerar luz. E aqui ele utiliza-se o exemplo daquela época: a vela, a tocha, alguns materiais que facilmente acendiam e ali iluminavam a casa, iluminavam os palácios, iluminavam os lugares em que as pessoas estavam. E aquela luminária era colocado em um lugar em destaque para que ela viesse iluminar um espaço bastante grande, ou uma sala, ou a cozinha, ou a sala de festas. Era um lugar propício para que aquele objeto viesse iluminar aquele espaço. E assim, iluminando aquele espaço, as pessoas poderiam ver, olhar, observar, tirar, aleluia, as suas impressões naquilo que aquilo que eles estavam vendo. E nós vemos que era colocado, aleluias, como ele continua a dizer, uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire. O alqueire, aqui que ele se refere, era uma bolsa ou uma cesta de carga que era colocado sobre o animal. Ninguém acendendo aquela candeia iria colocar debaixo de uma bolsa, ou como refere-se também, ou debaixo de uma cesta, como ele fala de um alqueire. Ninguém vai acender uma vela e colocar debaixo disso, porque isso não iria iluminar nada. Certamente ele era colocado em um velador, como ele coloca aqui, era um suporte, cuja extremidade se colocava a vela ou a candeia, e ali, num lugar mais alto, num lugar de destaque, ele iria iluminar aquele espaço. Ninguém que faz uma construção hoje, aleluias, certamente não deixa de estudar, de ter estratégia, aonde vai colocar a luminária de um prédio, de uma casa, porque certamente isso é importante na construção. E a gente sabe hoje como é importante a luminária em uma casa, no seu trabalho, certamente ali também há. E ali, aquele objeto tem o seu valor, tem a sua função, tem a sua importância. E aqui nós vemos, agora no versículo 34, se referindo ao nosso olho. Aleluias. O versículo 34 diz: a candeia do corpo é o olho. A lâmpada é colocada no alto e serve sempre para nos ajudar a enxergar melhor. Aleluias. A lâmpada que ilumina aquilo que está ao nosso derredor é o olho. O olho é o órgão de visão que nos ajuda a orientar do que está ao nosso redor. O nosso olhar é também, de uma forma muito imediata e superficial, uma primeira instância de avaliação. Ninguém que certamente está vendo, quando você está caminhando e há uma parede ou há um buraco, você observando aquilo,
você não irá continuar para cair, mas assim você vai desviar. Nós vemos também aqueles que têm uma debilidade visual. Certamente a audição é algo importante para eles, e aquilo também serve como um olhar, uma orientação que eles vão ter. Mas aqui se referindo ao que o Cristo nos ensina aqui, irmãos, o nosso olhar, o olho nos traz uma avaliação instantânea, uma avaliação superficial do que está à nossa volta, uma avaliação de pessoas, uma avaliação do que está nos esperando na frente, na escola, no trabalho, na faculdade. Nós tiramos, certamente num olhar, a princípio, uma avaliação. E o interessante aqui, que a palavra de Deus revela-nos: se teu olho for límpido, ficará todo cheio de luz, mas se o teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Por isso precisamos examinar a forma como estamos olhando para a realidade e para as pessoas que nos cercam. Quantas vezes nós fazemos esse tipo de análise quando vemos uma pessoa? Quantas vezes nós nos deparamos e olhamos pessoas chegar à nossa volta, na nossa casa ou no trabalho, e diz: eu não fui com a cara dessa pessoa, eu não gostei do semblante dessa pessoa. Isso tudo parte da porta do nosso corpo, que é o olho. O nosso olho vê e nós analisamos aquilo que os nossos olhos estão vendo. Ou seja, bom ou vai ser mal. Depende de como as pessoas estão olhando aquilo que está à sua volta. Jesus mesmo continua, assim como o nosso irmão Lucas escrevendo o seu evangelho: sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. E aqui ele nos traz aqui duas análises de como será o corpo daquele que tem uma visão otimista daquilo que está vendo, e uma visão negativa, uma visão pessimista, uma visão que está apenas olhando as circunstâncias. E certamente a visão desse indivíduo, dessa pessoa, será tenebroso. Será um andar, um caminhar que passará por muitas dificuldades. E nós vemos aqui alguns exemplos na Bíblia de homens de Deus, aleluias, que tiveram uma perspectiva da sua vida transformada quando tiveram um encontro sobrenatural com a pessoa do nosso Deus. Lembramos aqui, irmãos, do nosso amado irmão Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, tinha uma vida próspera, tinha uma vida tranquila, não era um homem pobre, pelo contrário, ele tinha posses, mas ele teve um encontro com o Senhor nosso Deus, e aquele encontro que ele teve com Deus mudou a sua vida, mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de ver as coisas. Nós vemos que Deus fala a ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E nós vemos ali que Abraão saiu do seu conforto, do âmbito familiar que ele cercava, para um lugar, para uma promessa que Deus havia lhe entregado. E aquilo certamente mudou a sua forma de ver as coisas. Irmãos, a fé em Jesus nos faz ver além das circunstâncias. E precisamos inteiramente confiar em Jesus nessas últimas horas. E eu me lembro aqui, em outro exemplo, em que algum tempo atrás estávamos meditando num trimestre sobre a vida do nosso amado irmão Jó.
Aleluias. A Bíblia traz uma análise da vida daquele homem. Era um homem temente a Deus, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, era um homem que diante da sua conduta, se ouviu o próprio testemunho do Senhor nosso Deus falando da sua vida, da sua postura, do seu modo de viver. Era um homem temente a Deus. Mas apesar de ser um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que se desviava do mal, não significava que ele seria, aleluias, um homem que não passaria por problemas, por lutas, por dificuldades. Quantas pessoas enxergam o Evangelho achando que, aceitando a Jesus, não irão passar mais problemas, não irão passar mais por lutas. Se entregaram a um pseudo-evangelho, aleluias, que aceitando a Jesus irão ser apenas prósperos. E apenas se voltam para a área financeira, terão carros, terão casas, terão uma vida familiar próspera, riquezas nas contas bancárias. E como têm enxergado o Evangelho de uma forma errada. O Evangelho de Jesus, irmãos, aleluias, é um Evangelho que exalta e glorifica apenas a sua pessoa. A Bíblia nos revela no Evangelho de João que Ele é a luz que veio ao mundo. Jesus é a luz. Paulo, na sua epístola aos Colossenses, fala onde estávamos. Nós estávamos nas trevas, não havia luz em nós. Quando olhávamos e analisando para nós mesmos, vemos que não havia de forma alguma, em nenhuma área da nossa vida, uma forma que nos faria enxergar que pelos nossos méritos, pelas nossas obras, nós iríamos sair destas trevas. Não tinha forma alguma, não havia sabedoria humana alguma para nos tirar destas trevas que se chama pecado. Mas somente um que poderia fazer mudar o quadro e a forma de enxergar, a forma de olhar, a forma de contemplar as coisas. Somente Deus. E Deus nos faz ver, através, aleluias, da semente da mulher que iria dar à luz a um menino. E esse menino iria nascer da semente da mulher, concebido pelo Espírito Santo. Ele iria realizar o plano perfeito de Deus. Este plano iria mudar a vida do homem, iria mudar a sua forma de ver as coisas, porque a luz veio ao mundo e essa luz se chama Jesus. E Jesus veio. Nós vemos, quando estávamos falando do nosso amado irmão Jó, no capítulo 42, ele mesmo testemunha ao dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ó irmão, não há beleza maior para nós ao contemplarmos a pessoa de Jesus. Jó passou por aquele problema, aquelas circunstâncias todas, mas aquelas circunstâncias, aqueles problemas, não serviram para que Jó viesse se distanciar do Senhor, mas pelo contrário, vieram a Jó para ter ele uma íntima comunhão, uma profunda comunhão, sair do superficial, sair do raso, para mergulhar na profundeza de conhecer, e a ponto ele dizer: os meus olhos agora te contemplam, te veem.
Irmãos, não há visão maior do que nós contemplarmos a Jesus. Não há visão maior para nós exaltarmos ao nosso Deus. E quantas pessoas pararam de olhar para Jesus, pararam de contemplar a beleza que é ter a presença do nosso Salvador na nossa vida, para apenas olhar aquilo que é passageiro, e começam a olhar para as coisas com desconfiança, começam a olhar para aquilo que Cristo disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Mas Ele também garantiu: eu voltarei. Mas por conta de deixar de olhar para Jesus, abriram brecha para a desconfiança, abriram brechas para aquilo, aleluias, que a pseudociência vem tentado, aleluias, colocar no coração do homem. Deus não existe, o mundo foi feito pelo acaso, o homem não veio do pó, o homem não veio a ter vida pelo sopro de Deus. Aí dão outros significados para a origem do homem, para a vida do homem, para querer tirar Deus do centro da minha e da tua vida. E quando o homem deixa de olhar para Jesus, olhando para a criatura, achando que tudo que aqui é formado do mundo é obra da criatura, eles começam a se aprofundar mais na escuridão e nas trevas. Nós vemos, aleluias, quantas pessoas estão sucumbidas pelo medo, quantas pessoas deixaram de confiar em Jesus nessas últimas horas, se entregaram ao pavor. E eu quero nessa noite aqui, aleluias, falar para ti nessa noite: não deixe que a sua visão espiritual se apague. Hoje é o momento de você olhar para Jesus, hoje é o momento de você olhar para Cristo, hoje é o momento de você não colocar a sua vela, aleluias, debaixo do alqueiro, debaixo daquela cesta, mas sim no lugar que venha resplandecer a luz e você possa ver além das trevas, além das circunstâncias, além das provações. Se hoje você está passando por problemas que fogem o seu controle, que você não sabe resolver, isso não significa que você deve perder a sua visão espiritual, mas sim, é o momento de você colocar a sua fé em prática, olhar com confiança para Jesus. Aleluias. E ele continua no versículo 35: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma. E essas trevas só podem ser transformadas, mudadas, somente pela pessoa de Jesus. Somente Jesus faz tirar você apenas daquilo que o seu olho natural está vendo. E eu aprendo aqui com os exemplos que a Bíblia nos mostra, irmãos, como nós devemos olhar com confiança para o Senhor. Como nós devemos tirar a nossa visão rasteira, superficial, e nos aprofundarmos e nos mergulharmos para conhecer o nosso Deus, e isso também refletirá na nossa vida aqui e agora. Como nós vemos o exemplo de um jovem, aproximadamente seus 17 anos, os irmãos que eram para estar ali lhe ajudando, irmãos que eram estar ali para apoiando. Nós vemos um jovem de 17 anos,
O seu pai amava muito esse jovem. E os próprios irmãos foram os seus inimigos. Pegaram este jovem, intentaram matar, tirar sua vida, mas não o fizeram. O que fizeram? O venderam. E esse jovem foi arrancado da parentela do seu pai e vendido. E esse jovem saiu ali do amparo do seu pai para ir para o maior império até então naquela época, para o Egito. E isso com pouca idade. Imagine só para um jovem que nunca tinha visto tamanha idolatria na sua vida até então, e agora estava vendo, num lugar de idolatria total, que ali não havia um lugar, aleluias, em que as pessoas não viessem adorar, não o Deus verdadeiro, mas um Deus falso. Mas agora está aquele jovem, que foi traído pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito, e agora se encontrava um escravo na casa de Potifar. Mas aquele jovem não deixou que as circunstâncias que estavam à sua volta o fizesse perder a esperança que Deus colocou na sua vida. E é por isso que eu vejo quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: alegrai-vos na esperança. A nossa esperança não está nas circunstâncias que nos rodeiam, a esperança está em Jesus. E é por isso que eu vejo aquele jovem passar por todo aquele transtorno, por causa dos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos, mas ele não fez perder o amor que ele tinha por Deus, porque o seu olhar estava confiante no Senhor. E é por isso, irmãos, aleluias, que nós vemos que o tempo passa na vida daquele jovem, ele chega à maturidade, e quando agora ele se encontra num elevado patamar, em que ele poderia agora se orgulhar, ele agora poderia ficar vaidoso pelo cargo que ele tinha, mas ele continuava tendo um olhar humilde e que confiava em Deus. Independente, aleluias, do lado financeiro, independente do cargo que nós estamos agora, nós não podemos perder o alvo que é Jesus. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus. E eu vejo aqui, aleluias, caminhando para a conclusão dessa mensagem, devemos ultrapassar a realidade imediata que captamos com o nosso olhar e submeter tudo à luz que é Cristo. E é por isso que o salmista, ele fala no capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. O que está iluminando o teu caminhar? O que é que você tem colocado para os teus olhos estar vendo hoje? Hoje Jesus é a luz, aleluia, para a porta dos teus olhos. Como falou aqui Lucas, a candeia do corpo é o olho. É o olho que vai estar iluminando aqui, é o olho que vai estar vendo, e isso vai refletir para dentro. Se você está olhando para Jesus, você está olhando para a luz. Não deixe de olhar para Jesus. Citamos o exemplo de Abraão, de Jó, de José. Eram homens como eu e você. Eles não eram nem melhores, nem inferiores. Eles eram homens como eu e você. Mas o que diferenciava esses homens para os outros era que neles havia a luz. Que você, nessas últimas horas,
Não viva em trevas. Consequentemente, aqueles que vivem em trevas, o seu corpo geme, o seu corpo se encontra tenebroso. Mas que você olhe para Jesus. Jesus, Ele é o meu e o teu. O autor, o consumador da minha e da tua fé. Nós não estamos olhando para o aqui e o agora, não. A fé em Jesus nos faz ver além. Como Jó mesmo fez menção, capítulo 42. Eu te conhecia de ouvir falar. Você venha sair do superficial. Você venha sair do raso. Você possa dizer como ele: hoje os meus olhos te veem, Senhor. Que o teu olhar, aleluias, para Jesus, te faça fortalecer a cada dia mais. Não é momento de você parar. Não é momento de você, aleluias, achar que não tem mais jeito. Levanta-te hoje para fazer a vontade do Senhor. O Senhor nos colocou como embaixadores, os representantes do Senhor nessas últimas horas. E como nós estamos olhando para o Senhor, nós iremos refletir no nosso dia a dia. O Senhor te chamou para resplandecer a luz que há em Jesus. Que você pregue, que você louve, que você testemunhe. E isso, irmãos, é reflexo do que há em mim e o que há em você. A luz de Jesus. Que Jesus vos abençoe. Que Ele continue dando graça nessas últimas horas, para que nós possamos continuar. O Senhor é quem dá a vida. É Ele que te tem dado a vida. Que você tenha uma visão hoje e agora, e você possa contemplar a Jesus. Que a sua alma possa se deleitar em Jesus. Não perca o foco do Senhor, porque a Bíblia nos revela que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Que o Espírito Santo possa estar iluminando o seu coração hoje. Se agora ou neste momento você está angustiado, a tristeza bateu a porta do teu coração, que você possa olhar para Jesus agora, e a luz, aleluias, possa entrar na porta do teu coração, e você possa gozar da presença de Jesus. Amém?